Então, bom dia, eu me chamo Vinícius e eu vou apresentar aqui a introdução do nosso trabalho, que é o manejo integrado de pragas no combate ao gorgulho da goiabeira. A gente sabe que a cultura da goiaba é uma cultura importante, principalmente visando todo o cenário nacional, e que o nosso estado, apesar de não ser um dos grandes expoentes aqui dentro do Brasil da produção de goiaba, também é uma cultura que tem a sua devida importância. Tanto é que no ano de 2023, em todo o Brasil, o valor de produção superou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, elucidando um pouco mais agora sobre o gorgulho da goiabeira, a gente sabe que ele é esse inseto aqui da imagem. Ele tem cerca de 6 milímetros de comprimento e ele vai, dentro do seu cultivo de goiaba, ele vai acabar se alimentando dos botões florais, o que já vai causar uma redução significativa na frutificação do seu cultivo. Além disso, as fêmeas do inseto vão ovopositar nos frutos em desenvolvimento, um pouco antes da sua maturação. Ao ovopositar nesses frutos, o ovo irá eclodir e a larva vai se desenvolver dentro deles. Após certo tempo de desenvolvimento, essas larvas irão sair dos frutos, deixando um buraco neles, sendo uma possível porta de entrada para outros patógenos e outros insetos, e vão terminar seu desenvolvimento no solo, onde com cerca de 3 a 4 meses após sua entrada no solo, esse inseto vai ter terminado seu ciclo de desenvolvimento para então se tornar um adulto e poder contaminar e se alimentar de novas goiabeiras e frutos. É de suma importância a gente estar conhecendo o ciclo, como é o comportamento do gorgulho, para então estar identificando os sintomas e poder fazer esse manejo integrado de praga da forma correta, principalmente na parte frutífica, onde que mais acarreta danos para o produtor. Ele vai estar acarretando tanto na parte da goiaba verde, tanto quanto na parte madura dela. Em questão da epiderme, o gorgulho vai causar danos com seu rosto, onde ele vai estar perfurando e fazendo que crie algumas galerias, onde ele vai estar depositando os seus ovos. Em questão da fruta, na morte da epiderme, aqui a gente consegue ver uns furos marrons escurecidos e nessa parte ele vai ficar um pouco endurecido. Já em questão da parte de dentro do fruto, a gente consegue ver uma podridão, onde pode ser tanto seco quanto úmido. Então, boa tarde, dando seguimento agora a uma pincelada sobre os métodos de controle que nós temos sobre o gorgulho da goiaba, vamos citar alguns fatores que envolvem esses métodos de controle, que seriam eles, os biológicos, químicos, físicos e mecânicos. Os fatores que eu quero citar aqui são os abióticos e os bióticos, Então, dentre os bióticos, nós podemos começar com o controle biológico, que é dado pela formiga predadora, e dentro das espécie de formiga predadora, nós temos 5 raças diferentes que acometam danos à fase principal do gorgulho da goiaba, que é a fase adulta, onde ele acaba acarretando danos à fruta e tudo mais. E os fatores abióticos que eu quero falar aqui são edafoclimáticos do solo, porque como vocês devem saber, a fase de pulpa até desenvolvimento adulto, ela ocorre na parte subterrânea. Então, é de suma importância conhecer as características edafoclimáticas para que não deixe o solo tão úmido e que não favoreça uma interrupção ao ciclo do gorgulho. Então, conhecendo esses fatores, nós podemos avançar com o monitoramento, que ele é dado no período crítico da cultura ali, onde acaba coincidindo o pico máximo de densidade da fase adulta do gorgulho com o período suscetível da cultura, é dado por esse período crítico, e nesse período é onde ocorre o monitoramento. Ele é dado semanalmente e ele é feito com a porcentagem de 2% do talhão inteiro. Se acaso acontecer de achar uma fruta danificada por gorgulho, você tem que fazer a verificação de mais 20 frutas dentro dessa mesma planta. Aí, feita a verificação e obtidos os dados dessa análise, desse monitoramento, a gente vai estar vendo a melhor forma de combater os possíveis danos e não deixar que chegue um dano econômico tão alto. Estratégias que vão ajudar com a saúde da planta e também para prevenir que tenha um ataque da praga. Então, vou começar falando sobre manejos culturais. O exemplo que eu vou usar, que é muito relevante, que é o raleio das plantas e a correção. O raleio do fruto, no geral, pode ser dos frutos em desenvolvimento, aqueles que estão maduros, mas que se a gente quer prevenir, a gente vai usar aqueles que estão bem pequenos, assim, de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Assim que a gente tira, a gente vai fazer com que isso não se manifeste em outros frutos, porque não adianta insistir nisso.
E também na curação a gente tira os frutos que estão no pomar e também os frutos que estão ali no chão, porque esses frutos são como se fosse um berçário, um lugar onde que as pragas vão poder habitar e ter mais na próxima geração. Sobre os controles, quero começar com um controle comportamental. Nesse controle é muito interessante, porque a gente pode usar os próprios insetos a nosso favor. Como exemplo, os feromônios, na armadilha de feromônios, que vão atrair e capturar os insetos. Esses insetos que estão ali para reproduzir vão ser capturados. E uma vez que acontece isso, a população vai diminuir significativamente. Após isso, a gente pode usar esse controle comportamental para deixar mais eficaz ainda, usar integração com o manejo cultural. Talvez o químico, mas só se for seletivo, assim, se for preciso. Outro controle é o físico. Esse físico que é um pouco mais prático, precisa da mão de obra, que é o ensacamento do fruto. O ensacamento do fruto para prevenir que haja a ovoposição dos gorgulhos. Dessa maneira, a gente pode sacar com um material denso, mas também que seja permeável. Podemos então partir para o controle químico. Não muito menos importante, mas que é mão de obra, então custo mais caro. E a gente pode utilizar da seguinte forma, usando inseticidas, o famoso Avovril. Esse que vamos usar para diminuir a população e prevenir também, é utilizado em frutos que estão em desenvolvimento. E também, por fim, é necessário que use de certa identificação o gênero e espécie do gorgulho, para que a gente não use isso desnecessariamente e acabe afetando a planta. Também tem que pensar que a produção da goiaba não é muito boa em comparação com outras culturas e que, na verdade, também não há tantos inseticidas. Então, é um ponto complicado, mas também que tem outras formas de utilizar junto com isso, que seria o controle físico, o controle mecânico, o controle e o manejo cultural.